Companheirada, essa é a terceira parte da história que eu estava contando sobre as exposições de artes plásticas na ditadura militar. Vou pedir a vocês que se inscrevam no canal. Canal Sacas de Jornalismo a serviço da democracia. E, se possível, compartilhe. Compartilhe o conteúdo que é para mais pessoas receberem as informações. Depois da exposição, vamos lá aos fatos da história. Depois da exposição do SESC, fui convidado para fazer uma exposição na LESP, pela assessoria do deputado Fernando Moraes. Essa exposição era pela vinda do presidente Figueiredo para uma visita na LESP. Como tinha um bom prazo para organização, resolvi fazer umas esculturas exclusivas para essa exposição. Exposição da visita do ditador. Depois de um longo trabalho de criação, modelagem, concretagem, porque as esculturas que estavam fazendo, algumas eram grandes e de concretos. Tinha algumas que chegavam a pesar mais de 500 quilos de concreto. Era uma escultura que retratava todo o regime militar, de ditadura militar no Brasil. A exposição era dividida em duas partes. Uma era sobre movimentos populares e cenas de rua. Todas aquelas cenas de ruas que eu fotografava, eu passava para as esculturas. E a outra parte era sobre a mitologia. Mitologia. Bom, no dia da exposição, já para levar os trabalhos, já tive problema. Porque as esculturas eram muito pesadas, muito grandes, de concreto. Tinha umas que pesavam mais de 500 quilos. E sabe como é que é? Artista normalmente é duro. Aí falei com um amigo de infância, um japonês, um japonesinho, inclusive a família dele toda de direita, reacionária. Mas ele sempre me ajudava. Aí falei com ele se dava para levar a escultura na Assembleia. Aí ele pegou uma caminhonete que ele trabalhava junto com o pai. A caminhonete era do pai dele. E levou a escultura. Só que o negócio é o seguinte, ele tinha que trabalhar com essa caminhonete. E essa escultura era muito pesada. Aquele dia que ele tinha que trabalhar, ele foi na parte da manhã, no ateliê, nós colocamos a escultura na carroceria da caminhonete. Ele ficou o dia inteiro rodando por São Paulo com a escultura na carroceria da caminhonete. Mas chegou o horário da exposição, ele chegou no horário direitinho, levou a escultura. Quando ele entrou na garagem da Assembleia Legislativa, da LESP, onde ia ser a exposição, quando ele chegou com a caminhonete e eu fui levá-la para o local de exposição, tive que pegar um carrinho com o pessoal da Assembleia e tal, já comecei a ver um zum, zum, zum a respeito da escultura. Esse meu amigo japonês não quis nem ficar na exposição. Ele ficou com medo de ficar na exposição. Aí depois que eu fiquei sabendo que durante o dia que estava trabalhando com a escultura na caminhonete, a polícia parou e queria prender a caminhonete com a escultura.
Aí ele falou, né? Falou, né, que estava trabalhando e ia fazer uma entrega na Assembleia Legislativa. Por isso que os policiais não prenderam a caminhonete, porque a caminhonete ia lá para a Lesp. Aí o pessoal que queria prender a caminhonete e tal, liberou e ele levou. Aí correu tudo bem, as esculturas. Aí quando eu fui montar a exposição, aí montamos a exposição, tal, direitinho. Depois de montadinha, lá, tal, os convidados chegando, o buffet servindo um coquetel, né? Porque todas as exposições têm uma vernissagem e na vernissagem tem um coquetel, tal, que é servido aos convidados. E na hora aí da exposição, na hora da abertura da exposição, estava abrindo a exposição, e essa exposição era para ficar 30 dias. Era o prazo que a gente tinha estipulado, que eu tinha marcado com a assessoria do gabinete do Fernando de Moraes, que a exposição iria ficar exposta na Alesp durante 30 dias. Aí, na abertura da exposição, não fazia nem 2 minutos que a exposição estava aberta, chegou um batalhão, mas um batalhão de policiais, e eles já foram gritando que eles tinham ordem para acabar com a exposição e prender algumas pessoas. Falei, pô, prender algumas pessoas? E na hora eu nem estava lá, porque eu tinha ido no banheiro dar uma lavadinha na mão, no rosto e tal, porque eu montei toda a exposição, estava meio suado. Falei, bom, fui lavei a mão. Na volta da exposição, né? Que o pessoal abriu a exposição, já estava tudo marcadinho, a organização já tinha o horário certinho para abrir a exposição aos convidados. Aí que chegou a polícia. E nisso, eu estava vindo do banheiro para o local de exposição. E eu ouvi os policiais gritando que ia prender todo mundo. E aí, naquele sururu que aconteceu, a polícia querendo prender algumas pessoas, né? E deputados, os deputados interferindo para que não prendesse ninguém, porque era um absurdo prender, inclusive fechar a exposição. Teve uma discussão assim grande, e os policiais, sabe como é que é policial? É meio tapado, né? Aí os policiais falaram, não, então nós vamos levar os artistas. Quem são os artistas que estão expondo? Nós vamos levar o artista. Aí quando me avisaram que eles iam prender os artistas, eu falei, bom, outra vez tenho que fugir, tenho que dar no pé. Só que dessa vez, eu não precisei fugir em cima de um caminhão cheio de sujeira, de comida podre, estragada, um cheiro desgraçado. Dessa vez a minha fuga foi muito mais elegante. Tive uma fuga mais elegante. Eu fugi no porta-mala do carro de um deputado, o deputado Sérgio Santos, na época, que ele era do PMDB, o mesmo partido que era o Fernando de Moraes na época, porque nem existia PT na época nem nada. Aí eu fugi. Só que o negócio é o seguinte, eu tive que fugir, mas não dava para carregar as esculturas, porque as esculturas eram pesadas, então as esculturas ficaram lá. Aí as esculturas foram todas presas para o DOPS. Prenderam as esculturas, pinturas, gravuras, todo o trabalho de arte foi para o DOPS e ficou preso numa sala um bom tempo, quase 2 anos, elas ficaram presas incomunicáveis. Ficou presa, ninguém poderia ver, entrar, nada, ficou incomunicável.
Aí eu fiquei muito chateado com isso, porque aí, sabe como é que é? Mais um processo de lei de segurança nacional e preso mais uma vez. Eu fiquei meio com o saco cheio. Aí resolvi parar de fazer exposição no Brasil. Parar de fazer exposição no Brasil, porque na época, inclusive, eu tinha sido convidado para fazer uma exposição na Itália. Eu falei, olha, vou para a Europa e vou parar com esse negócio de exposição. Aí fui fazer exposição fora, tal, e quando eu voltei, aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Vou focar o meu trabalho, vou parar de fazer exposição no Brasil. No Brasil, enquanto tiver a ditadura militar, eu não vou mais fazer exposição. Porque não adianta, a exposição não consegue nem acontecer, porque eles prendem tudo. Aí eu comecei a focar o meu trabalho no jornalista, porque eu também era jornalista. Aí foquei meu trabalho no jornalismo. Aí fiquei fazendo os trabalhos de jornalismo e tal. E depois de um certo tempo, o, um grupo de jornalistas, tal, um outro jornalista, me convidou para fazer uma matéria de investigação. Era uma matéria de investigação sobre aquele pessoal que estavam colocando fogo nas bancas de jornais. E aí eu fui fazer essa exposição. Só que essa história vai ficar por um outro dia. E eu vou parando por aqui. Um tchau para todos e agora fico por aqui.